Mais um Observatório do Jornalismo, mas hoje o tema muito mais bacana, certamente, para todo mundo que está em casa, porque é um tema para lá de atual, como todos os outros que a gente escolhe para estar debatendo aqui. Hoje a gente recebendo o jornalista Kleber Santos, ele que vai falar de Copa do Mundo. A gente vai estar falando de experiência dessa cobertura nas Copas, vai estar falando dos bastidores, vai estar falando de mega estrutura que tudo que resume, que envolve aí uma cobertura de uma Copa do Mundo, a gente recebe o Kleber Santos, a quem a gente já agradece, mas certamente vamos falar também de muita resenha, muita coisa bacana que envolve essa cobertura nas Copas. Seja muito bem-vindo ao Observatório do Jornalismo. Obrigado, Bosco Borges. Eu agradeço a toda a produção do programa que nos convidou aqui para estar presente aqui nesse programa, e é uma satisfação muito grande. Realmente, a Copa do Mundo é algo que marca a vida de quem vai, seja torcedor, seja da imprensa, e dá para ter muitas histórias depois quando acaba a competição, né? A gente sabe que quando a gente fala de Copa do Mundo, sobretudo aqui no nosso país, o brasileiro é fanático por futebol. A Copa do Mundo é considerado o maior evento esportivo do mundo, maior inclusive do que as Olimpíadas, que envolve muito mais modalidades, né? Às vezes até mais países, né? Mais países. No entanto, a Copa do Mundo é considerado o principal evento mundial. E quem vai a uma cobertura de uma Copa do Mundo, quando volta, geralmente diz: rapaz, realmente é o maior evento do mundo. Não só pela quantidade das pessoas que envolvem nas sedes e nos países que fazem a Copa do Mundo, mas sobretudo pela magnitude de uma cobertura jornalística que envolve um evento esportivo como esse. É mais ou menos isso, né, Kleber? Com certeza eu costumo dizer que quem gosta do jornalismo esportivo, e a gente que sempre está nessa labuta do jornalismo esportivo, considera como fosse o Oscar do esporte, né, de certa maneira. Obviamente que a gente chegou no auge de uma cobertura. A gente que é acostumado a fazer transmissão de Campeonato Sergipano, Série C, Série D, então estar participando de uma Copa do Mundo e tentar trazer notícias e informações que o público local aqui de Sergipe, seja entrevistando torcedores, algum atleta que seja lá, então realmente é bastante marcante. Eu conversei na primeira vez que eu fui em 2010, na Copa da África, logo na abertura, quem ficou do meu lado foi o editor de esporte de um jornal lá do Espírito Santo. Quando acabou a abertura, eu olhei para ele, olhou para mim e ele falou: cara, eu acho que todo mundo que viveu aqui nessa vida tem que pelo menos assistir uma vez uma Copa do Mundo ao vivo. É aquela brincadeira de pelo menos o cara tem que ter um filho, plantar uma árvore, e a gente acrescentou e participar de uma Copa do Mundo. Para você ter ideia da magnitude de uma cobertura e de um evento como esse, né? São muitas histórias e eu tenho certeza que talvez o mais bacana de quando você se percebe dentro, né, desse evento, um evento de magnitude global, onde todo mundo para por causa da Copa do Mundo, independente se o país está ou não participando daquele evento, mas envolve sim muita paixão, muita curiosidade, muita emoção para quem ali está naquele momento. Você diria que você foi também para as Olimpíadas, né? Eu fui em 2012, nas Olimpíadas de Londres. Essa de 2016 não. Você pode dizer que até a abertura, as sensações, elas se confundem, porque o máximo não é que as medalhas não sejam importantes, que uma Olimpíada, as disputas não sejam tão acaloradas quanto é numa Copa do Mundo, mas você diria que a abertura dos dois eventos provam que realmente se trata dos dois maiores eventos esportivos mundiais? Não tenho dúvida, né? Em termos de abertura, eu posso colocar as Olimpíadas com uma abertura, com um evento em termos de show, de entretenimento maior do que no Brasil, do que a Copa do Mundo. E em termos de comparação entre a Copa da África, que eu fui, e a Copa 2014, também eu participei da cobertura, a da África teve uma pompa maior do que a do Brasil. Sabendo que o Brasil estava naquela fase, 2014, 2013, aquela questão política, então houve uma questão de ajuste econômico, enfim. Mas realmente chama muita atenção. Para você ter ideia da grandeza, em 2010, Nelson Mandela, na África do Sul, ele não estava saindo para nenhum lugar, porque ele estava doente, essas coisas todas, mas ele conseguiu, pelo menos, aparecer um pouquinho no encerramento. Por quê? Porque é algo tão marcante, que estava tão atrelado também, fizeram muita associação, né? Nelson Mandela, África do Sul, porque a questão do apartheid, enfim, toda uma questão de
futebol, mas também a questão política, que ele fez questão de estar presente. Só não esteve presente na abertura porque parece que uma semana antes a neta dele faleceu, não atropelado, uma coisa assim, né? Tem muita particularidade desse lance, porque todo mundo que foi para a Copa do Mundo e os principais veículos de comunicação esportivos, e lógico, eu também na época era, né, editor de esportes do jornal daqui, né, éramos companheiros da mesma, né, digamos assim, da mesma profissão e da mesma área, a gente percebia uma coisa: a Copa do Mundo da África do Sul e do Brasil, eles tiveram essa singularidade de não apenas mover para o lado esportivo. Havia sim uma movimentação muito da questão política. Primeiro porque na África do Sul tinham vários problemas sociais atrelados naquele momento da Copa do Mundo, aonde foi uma Copa caríssima, e depois a gente viu aí porque foi tão cara, né? Então, você sentiu isso lá, puxava muito para essa coisa das disputas sociais, a população parece que teve uma aceitação, óbvio, né, pela grandeza, como teve no Brasil, mas que também tiveram muitos protestos e muita reclamação, sobretudo por parte daquela população mais carente. Em termos de protestos, eu encontrei no Brasil algo ferrenho, né? Porque ficou muito próximo àquela questão de 2013, junto à Copa das Confederações, foi muito parecido. Já na África do Sul, não. Na África do Sul, realmente deu para ver que aquela cultura alegre do povo sul-africano e africano também ficou absurdo. Pra você ter ideia, aí, aquele pessoal brinca, a Vuvuzela, ficou famosa, né? Eles não paravam de tocar tanto nos estádios, dentro dos estádios, mas também fora, que nem todo mundo tinha condições de comprar. Então, em termos de África do Sul, eu acho que conseguiram trazer mais a questão da alegria, não tanto a questão da política, não foi visto tanto, e olha que a gente passou muito dos questões dos bastidores, inclusive em vários locais. Mas em termos na Copa do Brasil, pode ter certeza, nós vimos muitas manifestações em várias sedes, nós participando de 12, nós participando praticamente de 8 sedes, conseguimos percorrer o país e vimos que a questão estava muito presente. Inclusive, dentro do estádio também, né, com várias críticas a determinados políticos, um coral muito grande, e ficou uma mistura, né, da parte esportiva e política. E eu acredito até que não deve até mesmo separar, tem que andar misturado, porque nós somos pessoas que tanto fazemos parte da política do país, da cidade, a parte esportiva, a parte social, tudo, nós somos seres integrais, então tudo tem que estar tudo ligado, né? E na verdade, assim, né, não querendo defender lado A ou lado B, até porque não é o nosso papel aqui no Observatório de Jornalismo, mas assim, ficou muito evidenciado o porquê dos protestos. É verdade. Né? Muitos estádios, após a Copa, eles acabaram virando lugares inoperantes, né? Basicamente, por exemplo, um dos maiores investimentos, que foi o Mané Garrincha, recentemente passou uma reportagem muito interessante mostrando que ficou lá esquecido e que durante o ano passado tiveram aí 4 ou 5 jogos, o que é um absurdo, porque um lugar que tem um investimento de milhões. Para você manter, gasta-se milhares de reais ou de dólares, e de repente você vê um lugar desse não sendo aproveitado, não sendo utilizado e sendo esquecido. Aquele investimento certamente teve dinheiro público e teve o suor do trabalhador brasileiro. É verdade, porque uma Copa do Mundo está envolvida em muitas coisas, né? Por exemplo, não foi apenas no Brasil, na África do Sul também houve vários estádios também, alguns estádios que não havia clube na primeira divisão do campeonato. Então, se fosse para uma questão de lógica, não era nem para haver aquele estádio, a reforma ou então a construção daquele estádio. E assim como aconteceu no Brasil. E para você ter ideia, na Rússia, que nós iremos participar também da próxima Copa, já sabemos também que já é uma realidade. Por exemplo, em Sochi, a cidade onde o Brasil vai se hospedar lá, vai ficar a temporada lá, não existe time da primeira divisão lá. E o futebol naquela cidade, até porque é muito turística, não é tão evoluído. Então, de certa maneira, as pessoas sabem que aquele estádio não vai ter essa demanda tanto de jogos. Então, infelizmente, para você ter ideia, na África do Sul, o futebol era o terceiro esporte nacional, não era o primeiro. Então, se o Brasil, que o esporte nacional, o futebol, é o primeiro, já teve essa questão de elefantes brancos que vão ficar sem tantos jogos, né? Imagine outros países que o futebol não é o primeiro esporte nacional, como aconteceu na África do Sul e como vai acontecer também na Rússia, né? Kleber, o que é que a gente pode falar para quem está nos assistindo nesse momento
sobre todo esse aparato. Porque muita gente vê os repórteres fotográficos, os repórteres cinematográficos, os jornalistas, mas muito de TV. Sim, verdade. Né? Porque eles ficam mais dentro do campo. E as pessoas às vezes acham que todo mundo que está lá são de emissoras de TV ou de emissoras de rádio. Isso. Ou fotógrafos. Isso. Mas, na verdade, é uma gama muito maior de profissionais que trabalham e que ficam, né, às vezes em lugares distintos do estado. Com certeza. A estrutura... Nessa experiência de 2 Copas do Mundo, a gente já pega um pouco de experiência e começa a entender mais ou menos como funciona os bastidores de uma competição como essa. Eu percebo de transmissão, de competição, de cobertura, de TV e de rádio muito parecido. O que acontece? Eles dividem repórter em determinadas sedes para que possam fazer essa cobertura de determinadas seleções. No nosso caso, do Jornal da Cidade, que fizemos essa cobertura, nós tivemos que não tínhamos várias equipes, apenas eu e o repórter fotográfico Jorge Henrique. Nós tivemos que percorrer várias sedes seguindo a seleção brasileira. Vamos fazer uma diferença na Copa da Rússia, porque a distância entre as cidades, a distância é colossal. Para você ter ideia, a estreia que nós vamos participar na quinta-feira, dia 14, que é a abertura da Copa do Mundo, a 14 de junho, será em Moscou. Só que o Brasil vai estar em Sochi. Vai jogar no domingo em Rostov. Aí o que acontece? Nós vamos estar na estreia na quinta-feira em Moscou, vamos voar 1.600 km para Sochi, depois vamos pegar trem mais 500 km para estar em Rostov no domingo pela manhã. Então é uma logística muito grande que existe. E de 2010 para cá houve um crescimento também de portais e sites de internet. Então existe um credenciamento pago, que é para TV e para rádio, para FIFA, enquanto jornal impresso e portais, não existe, o credenciamento não é pago. Então é feita uma seleção, a CBF que escolhe, a FIFA determina o número X de jornalista e de repórter fotográfico para as confederações de cada país. E no caso do Brasil é a CBF que faz essa seleção. Então mas antes disso, cada jornalista e repórter fotográfico, seja o profissional dessa área, tem que estar cadastrado no site da FIFA, no FIFA Channel, Media FIFA Channel, que todo jornalista primeiro tem que ser jornalista cadastrado da FIFA para depois tentar o credenciamento nas confederações. Então, a partir daí, para você ter ideia, foi divulgado já em fevereiro o credenciamento final. Então, o que é que dificulta a logística também na cobertura dessa? É que nós não temos certeza que vão fazer parte do credenciamento oficial da FIFA. Então, nós precisamos só ter a certeza de estar credenciado para, aí sim, podermos fazer o planejamento organizado para fazer toda a logística de uma cobertura como essa, né? Que é o que a gente vai falar no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já. Voltamos com o seu Observatório do Jornalismo, falando de coberturas esportivas por meio dos jornalistas, falando de Copa do Mundo e de grandes eventos. E eu estou com o Kleber Santos, jornalista que já vai para a sua 3ª Copa do Mundo, jornalista de Olimpíadas, e que vai falar um pouco agora justamente dessa angústia que é para os jornalistas que não são das grandes redes, né, dos grandes veículos de comunicação e que precisam estar nesses grandes eventos. O sofrimento ninguém tem nem noção, né, Kleber? Não tem. Muitas pessoas pensam que é sorte, que legal, você vai participar, mas não sabe o preço que a gente tem que pagar. Para você ter ideia, em 2010, na África do Sul, nós fomos como na cara e na coragem. Não tínhamos experiência internacional nem de viagem, o máximo que eu tinha ido foi na Argentina, mas agora enfrentar um outro idioma, África do Sul, outra cultura, e sem entender como funciona isso, então fomos na cara e na coragem. Passou a Copa de 2014 no Brasil, foi um pouco mais fácil, e nessa, por conta da experiência um pouco de 2 Copas do Mundo, nós fomos mais organizados. Porque apesar do credenciamento, como eu falei no bloco anterior, ele é liberado apenas em fevereiro, temos a certeza, nós já antecipamos muitas coisas já em dezembro. Então eu posso dizer que foi a partir do dia 1º de dezembro, quando a FIFA, houve o sorteio da FIFA e soubemos a chave que o Brasil ia ficar e a cidade que ele ia ficar, então podemos montar a logística que dentro dessa questão de cobertura, antes de aprofundar a parte jornalística, as grandes empresas que têm uma estrutura maior,
tem os setores que organizam para você passagem aérea, reserva de hotel, mas no nosso caso, o projeto da Copa do Mundo no Jornal Cidade é um projeto meu de Jorge Henrique. O jornal até então não tinha essa iniciativa. Então, por ser um projeto nosso, essa parte toda de logística fica por nossa responsabilidade. Então, já foi a partir de 1º de dezembro que eu comecei a reservar todos os hotéis. E não é brincadeira. Para você ter ideia, de 8 cidades, de 12 cidades sedes, nós íamos participar praticamente em 7 ou 6 por aí. E em cada cidade íamos passar 2 ou 3 dias. Ou seja, são várias reservas que tem que fazer. Porque passa 3 dias numa cidade, vai para outra, então tudo isso é hotel. E dentro do orçamento já é bem justo, né? E posso dizer assim, bem na medida certa, que não pode ultrapassar. Então fazemos primeiro essa parte da reserva dos hotéis, em várias sedes, tanto porque iremos participar desde a abertura até o final. Brasil vencendo, Brasil perdendo, iremos ficar até o final. E depois daí, partindo da parte da reserva de hotéis, tem a questão de orçamento de alimentação, saber o preço de cada coisa, transporte aéreo, transporte terrestre, e não é fácil isso. E isso, cada vez mais vamos aprendendo e estamos até agora já concluindo antes de viajar. A gente já fez algumas viagens, né? Isso. Eu, o Kleber e o Jorge Henrique. E Jorge Henrique, inclusive, que eu posso dizer que foi o meu grande professor na área da fotografia esportiva. E a gente brinca muito porque nessas coisas das resenhas, né, e das dificuldades, muita gente não tem ideia de como é difícil muitas vezes você estar num grande evento como esse, diante de situações vexatórias, preocupantes. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu lembro de algumas resenhas que eu não vou contar, obviamente, mas eu gostaria que você citasse algumas dificuldades dessas viagens, porque eu lembro de algumas da África do Sul, lembro na Argentina, durante a Copa América, né? Então, situações que muitas vezes as pessoas acham que o jornalista que está lá não passa, justamente porque acredita-se que todo mundo faça parte dos grandes centros e das grandes mídias. É verdade. E não é bem assim. Existem as grandes mídias com estrutura realmente diferenciada, repórter no andar de baixo da seleção brasileira, né? E existem aqueles que doam todo o seu esforço, né, a sua vida para poder realizar o sonho de estar fazendo a cobertura de uma Copa do Mundo. Eu confesso que muitas vezes eu citei isso, que eu, durante a viagem de vocês para a Copa de 2010, eu achava que era loucura, né? Porque eu sabia das condições, eu sabia das dificuldades, mas é aquela coisa, as dificuldades elas só são vencidas por aqueles que enveredam pela coragem de transpor essas dificuldades. E vocês fizeram isso com muito sucesso. É verdade, pelo menos temos histórias para contar para nossos netos, nossos filhos, né? Por exemplo, você ter ideia, como o credenciamento é liberado por poucos meses antes da competição, na África do Sul foi pior ainda porque nós não tínhamos certeza se iríamos ter condições financeiras, patrocinadores. E só fomos ter essa certeza no final de março, já início de abril. Então, quando eu tentei a reserva, já não consegui, todos os hotéis já estavam lotados. Então, foi que eu tive posso dizer assim, um surto de criatividade. Eu me lembrei que o gaúcho da Copa, aquele torcedor símbolo do Brasil, ele já estava lá. Ele já tinha ido antes, já tinha muito contato, e ele tinha um site na época. Eu entrei em contato com ele para ver se ele sabia alguém ou um local que poderia hospedar 2 jornalistas de Sergipe. Foi que ele tinha um contato da Embaixada do Brasil lá na África do Sul, e ele entrou em contato com a embaixada. Havia uma brasileira lá que disse que tinha um parente dela na África do Sul que poderia alugar a casa. Então nós ficamos nessa casa alugada, um condomínio fechado muito bom, diga-se de passagem, mas para você ter ideia, não foi em hotel, não foi essas coisas, foi através desse caminho assim de paralelo para conseguir essas reservas. E depois que chegamos lá, já estava com o carro reservado durante o mês. Teve a primeira dificuldade, o volante lado direito na África do Sul, né? É mão inglesa, então a primeira vez que tínhamos que dirigir. E a primeira coisa que você faz lá é já ir direto para o centro de imprensa para você pegar o credenciamento.
Porque até então você está com a folha, um ofício dizendo que é seu credenciamento para depois você pegar a credencial propriamente dito. Então fomos direto lá para o Soccer City, que era o estádio da época, onde estava essa central de imprensa. Então depois que fizemos esse credenciamento, tiramos fotos, fomos até essa casa, conhecer a casa lá, e depois voltamos para o estádio, porque lá tem toda uma estrutura para a imprensa, né? Imagine abrigar em cada centro de imprensa mais de 1000 jornalistas de várias nacionalidades, com a internet funcionando de forma eficaz, ar-condicionado, esquema de alimentação para dar suporte a esses jornalistas durante o dia, que ele passa um dia todo lá praticamente, faz matéria, volta para... Era o nosso quartel-general, posso dizer assim, né? Então, lá ficamos o dia todo, só que o que acontece? Na época, nós no primeiro dia não tínhamos GPS no carro, então quando fomos sair 10 horas da noite, e para voltar para o local onde estávamos hospedados, nós já não lembrávamos mais. E era interessante que era o bairro Soweto, um bairro até então muito perigoso na África do Sul, que tinha altos índices de violência. E o resultado, quando fomos perceber, nós já estávamos quase 30 quilômetros fora da cidade já, num posto de gasolina, tipo esses delicatessen, e sem conseguir entrar em contato com a dona da casa. Entramos em contato com essa menina da Embaixada do Brasil, que ela estava em outra cidade. Aí quando deu 2 da manhã, ela falou, olha, é melhor vocês ficarem aí nesse posto de gasolina, eu acho que já estava 30 quilômetros fora da cidade, porque no outro dia de manhã, com mais calma, com mais segurança, alguém vai buscar vocês. E foi isso que aconteceu. Ficamos lá, eu e o Jorge Henrique. Dormiram lá? Dormimos, não sei se dormiu não, de tanto medo, eu acho, né? Mas fizemos amizade com o pessoal do posto de gasolina, e era aquele posto com delicatessen, né, que era tipo um mini supermercado, né? E ficamos lá batendo papo, conversando. Com a dificuldade um pouco do idioma, porque também na época da África do Sul não era apenas o inglês, existia um pouco de dialético sul-africano e algumas tribos, essas coisas todas, dependendo da cidade que você estava. Então ficava mais fácil, no guardanapo de papel lá da delicatessen, anotava alguma coisa, ela respondia e ficamos. E quando deu 6h30 da manhã, realmente, o ex-namorado dessa menina da embaixada foi lá, buscou a gente e nos levou, e a primeira coisa foi comprar o GPS, é fundamental. Coisas que muita gente não faz a mínima ideia, que não tem a mínima noção. Outra coisa que eu queria que você falasse ainda é sobre essa mega estrutura de recepção que os jornalistas têm e que eu acho que poderia servir muito para, digamos assim, as estruturações dos eventos que nós, brasileiros, costumamos fazer e que nem sempre temos essa expertise de dar aos nossos visitantes, aos jornalistas que aqui chegam para trabalhar, a mesma estrutura adequada que a gente recebe quando vai, né, daqui para outros países. É verdade. Essa estrutura ele já permite para vocês até antes mesmo da competição. Por exemplo, agora na Copa da Rússia, nós sabemos que a FIFA está liberando para todos os jornalistas, para quem também comprou o ingresso, transporte de trem para a cidade sede de graça, gratuito. Então, primeiro eles enviaram para a gente, para quem está credenciado, um ID, que é um número de identificação, e com esse número nós entramos nesse site de transporte oficial da FIFA para fazermos o cadastro de cada trajeto de dias que queremos ir. Então hoje eu prestes já para a viagem, eu já tenho todas as passagens de trem já organizadas pela FIFA, que a FIFA permitiu isso. E isso é um suporte que dá para o jornalista, porque já tem um gasto que a gente faz, né, os jornalistas do mundo todo faz, então isso facilita bastante e ameniza o valor do orçamento da passagem. Além disso, nós já temos também todos os jogos da primeira fase já credenciado, porque não basta você ter o credenciamento para a competição, você faz o credenciamento da competição e faz o credenciamento de cada jogo. E isso no escritório virtual que cada jornalista tem da FIFA, nós já fizemos a solicitação dos jogos que a gente quer, e a FIFA já deu a resposta já dos jogos que você já está credenciado. Então essa primeira fase também já está organizada. E lá na competição, obviamente, para você ter ideia, quem é repórter fotográfico, existe a Canon e a Nikon ficam 2 lojas lá, que elas emprestam para o repórter fotográfico utilizar as máquinas de primeiro nível, que está em lançamento para o jornalista. Entrega a credencial, você cobre o jogo, tira as fotos dos jogos e depois devolve. Então, e fora a internet de alta velocidade, a alimentação toda, estrutura, enfim, realmente é uma estrutura muito grande que pode dar para o jornalista. Só para a gente finalizar esse bloco, Kleber, eu queria que você falasse rapidamente sobre a receptividade que nós temos de outros companheiros
quando você chega nesses eventos? Tipo, não dos brasileiros, Sim, propriamente dito, mas de outros repórteres dos Estados Unidos ou de outros países. Há essa interação? com certeza essa interação, e sobretudo por sermos brasileiros. Como o Brasil é referência no futebol, então o jornalista brasileiro também é muito visado para dar entrevista na própria central de imprensa. Então lá na central de imprensa eu já fui entrevistado por colombianos, portugueses, mexicanos, por saber que você é um jornalista brasileiro, quer saber um pouco da seleção brasileira, se tem alguma informação. Tem também esse acolhimento. E até também os voluntários da FIFA ajuda muito a gente, dá todo esse suporte para alguma dúvida, alguma necessidade que a gente precisa. Né? A língua sempre é muito fácil, né, com os nossos hermanos, digamos assim. Sim. Porque a gente, mesmo que quem não domina o espanhol, consegue falar ali o portunhol e se comunicar. Verdade. Mas quando você foi para a África do Sul, você teve mais dificuldade justamente por causa do inglês, da necessidade de usar ele o tempo todo? Sim, e também por conta, por exemplo, lá tinha japonês, jornalista japonês que estava querendo também fazer entrevista, só que ele também não sabia o inglês direito, era um inglês misturado e com o meu esforço também, então realmente dificulta. Obviamente, os países sul-americanos há uma facilidade maior para os jornalistas dos países sul-americanos, né? Ou seja, quando estiver lá, a sugestão é que procure sempre um hermano, né? Ou então, e voluntários da FIFA também ajuda muito. Os voluntários sempre são muito corteses. Isso, muitos são poliglotas, então ajuda muito a fazer essa mediação, né? Importante saber. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão da busca de patrocínio, de estruturação, que muita gente não sabe dessa realidade, mas é muito difícil mesmo para quem já participou de 2 Copas do Mundo e uma Olimpíada. A gente volta já. Voltamos para mais um bloco do Observatório de Jornalismo, continuando falando de cobertura esportiva nos grandes eventos, né, de todo o mundo, sobretudo a Copa do Mundo, com Kleber Santos, ele que já foi para a Copa da África do Sul, do Brasil, e está indo para a sua terceira Copa, a Copa da Rússia. Mas antes de falar dessa questão do patrocínio, que a gente tinha citado no bloco anterior, eu queria tirar uma dúvida e uma curiosidade pessoal, que é com relação à cobertura da seleção brasileira. Há realmente uma cobertura diferenciada quando se fala em seleção do Brasil? Não tenha dúvida, o mundo todo que está participando dos jornalistas da competição, em coletiva de imprensa, que geralmente acontece meio-dia, do Brasil, fica lá presente, imagine, mais de 400 jornalistas e muitos, a maioria ali, cinematográficos, então tem várias câmeras lá, repórter fotográfico, então geralmente se você sentar atrás, às vezes eu sentava atrás, ficava mais na minha, observando toda aquela estrutura, você vê aquele mar de câmaras, de repórteres, de várias emissoras, várias partes do mundo, olha para um lado, você percebe japonês, percebe sueco, europeu, então realmente as pessoas dão a importância, porque queira ou não queira, né, Brasil é referência no futebol, então existe toda essa estrutura preparada e voltada para o Brasil, e ainda mais Neymar também. Imagina agora na Rússia, tantas coisas, as pessoas querem saber se ele vai voltar bem ou não, né? Realmente o mundo vai estar de olho na gente, que nós somos favoritos para essa competição. O Brasil que recebeu uma notícia não muito boa, né? E tem a preocupação agora com o Fagner também. Então podemos ter aí, né, já na próxima semana as indicações do Tite, mas com 2 possíveis perdas importantes. O Dani Alves, que já foi descartado a sua participação na Copa do Mundo, e agora o Fagner, que é quem o Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, vai fazer, né, toda aí a avaliação para ver se essa lesão muscular vai possibilitar que ele faça. Ou seja, notícia, quando se fala de futebol brasileiro, nunca falta, né? Há um detalhe interessante em termos de cobertura, dando até essa ênfase no nome do programa, Observatório do Jornalismo, que desde 2010 para cá, houve uma dificuldade na hora da apuração e de buscar novidades de seleção brasileira. Por quê? Porque até 2006, na Copa da Alemanha, onde brincavam, até falavam que era uma festa, as concentrações não dava para se concentrar, era aquela confusão toda. Então a postura da CBF ficou diferente. De
2010 para cá, só a própria assessoria de imprensa da CBF escolhe 2 jogadores para dar entrevista coletiva, somente eles podem dar por dia. E no final do dia, depois do treino, geralmente o técnico da seleção concede. Mas fora isso, ficou uma dificuldade de conseguir o chamado furo no jornalismo, né? Que é aquela novidade, aquela notícia em primeira mão. Houve uma dificuldade maior. Fora que virou moda, né, Kleber? Sem querer interromper, mas já interromper. Claro. Virou moda essa coisa de treino secreto, né? Que antes também era muito raro você ouvir alguém falar de treinamento secreto. Hoje, numa cobertura de Copa do Mundo, os técnicos se dão ao luxo de fazer, né, um treinamento, digamos assim, escondido. Isso aconteceu na África do Sul, nós participamos, que é aquela história, né? A cobertura, o jornalista fica pelo menos 1 hora lá, tirando foto, tentando observar a posição de algum jogador, e depois somos convidados gentilmente a se retirar do local para eles darem os últimos ajustes, alguns, principalmente quando também fazem mata-mata, é questão de bater pênalti para saber se o jogador, qual a posição, o lado que ele vai bater. Então tem esses detalhes que às vezes eles fazem questão de esconder para a imprensa, e talvez também uma forma de se resguardar por ter algum olheiro, né, de outras seleções também lá infiltrado naquele local. É porque também no futebol existe um termo que a gente sabe que é muito utilizado, que é a malandragem do futebol. Mas na verdade a malandragem acontece não é só no futebol jogado nas 4 linhas. Sim. Porque recentemente a gente pôde perceber que treino secreto o cara pegava do outro time e botava um drone. Verdade, Quer dizer, então, infelizmente, né, o ser humano não sabe respeitar as suas limitações e sempre quer tirar vantagem do outro, né, do adversário, enfim. Então, tudo que for feito para que o resultado saia ali das 4 linhas, certamente as equipes hoje acabam tendo o que fazer. Mas falando dessa questão do patrocínio, Kleber, sim, a gente sabe que é muito complicado, né, sobretudo para os veículos que são menores, né, e nós aqui, do menor estado da federação, né, de um jornalismo esportivo que ainda tenta, né, digamos assim, brigar não com a qualidade, mas com os investimentos que são feitos em outros estados. Sem sombra de dúvida, essa dificuldade deve ser muito grande, ainda mais quando se trata de um veículo aqui do nosso estado. É verdade, para você ter ideia, eu sempre brinco e comento com meus amigos jornalistas, assim, se você tem um projeto especial para fazer na sua empresa, você sempre tem que pensar também nesse lado financeiro, porque geralmente os projetos custam caro. Para você ter ideia, a Copa da África, o orçamento que a gente fez, né, para 2 jornalistas, eu e Jorge Henrique, girou em torno de R$45 mil. Então realmente não foi barato. Depois fomos para a Copa América da Argentina em 2011, ficou em torno de R$25 mil. Aqui a Copa do Brasil, por ter sido no Brasil, facilitou, porque uma das partes mais caras de uma competição dessa é justamente o transporte. Para você ter ideia, agora na Rússia, nós já compramos a passagem, vamos sair dia 9 de junho, e voltaremos lá para o dia 17 a 18 de julho, girou em torno de mais de R$10 mil a passagem para as 2 pessoas. Então, até porque nós não compramos antecipadamente, justamente por não saber se vamos estar credenciados. Então, na hora de comprar, faltam 4 meses, então a passagem cada vez mais próxima da competição, próxima da data do evento, vai ficando mais cara. Então, imagine, essa Copa nós orçamos em R$30 mil. Então, para isso, preciso patrocínio para dar esse suporte, com alimentação, hospedagem, transporte e algumas coisas que surgem durante a competição. Para você ter ideia, nessa Copa nós estamos indo, e com certeza, pela primeira vez, iremos colocar no nosso bolso. Porque na parceria que nós temos com o Jornal da Cidade, nós entramos com a parte jornalística e também o jornal cedendo espaço para termos o investimento até o total do orçamento, e por outro lado o jornal também tem a abertura deles tentarem conseguir a quantia justa da parte deles. Então existe essa divisão, nós fazemos a parte jornalística, infelizmente precisamos também fazer essa parte comercial, no nosso caso, dentro do nosso projeto. E talvez muitos não concordem com isso, eu até não concordo que deveria ser assim, mas quando a gente tem um projeto, um sonho, sabendo que aqui é um estado de Sergipe, é o menor estado, até então, em termos de jornal impresso, até 2010 nunca um jornal impresso tinha levado alguém para a Copa do Mundo. Sim, ou emissora de TV, rádio, né? Mas em jornal impresso não. Então, para
quebrarmos essa barreira, conseguirmos superar esse desafio, tivemos que ter esse jeitinho brasileiro para conseguir realizar nosso sonho. E que bom que ele foi realizado e continua sendo realizado, e que outros investidores, outros patrocinadores percebam a importância, né, de ter a sua marca veiculada, né, vinculada aí a um projeto como esse, para que seja lançado no maior evento do mundo, o maior evento esportivo do mundo. Porque qual o nosso diferencial? A nossa ênfase numa cobertura como essa, nós falamos sobre os bastidores da competição, tentando buscar sergipanos. Para você ter ideia, nós conseguimos entrevista na zona mista, depois que a Espanha jogou contra a Holanda, lá em Salvador, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o Diego Costa, que era sergipano. E para você ter ideia, deu tão certo que foi numa sexta-feira, foi a manchete do jornal de domingo, do Jornal da Cidade. Então, nós tentamos trazer esse lado sergipano para uma competição. Nós temos essa prioridade. Primeiro, trazer o lado sergipano. Quando nós não conseguirmos, tentar trazer o lado brasileiro, alguma peculiaridade. E depois, obviamente, algo inusitado de forma geral, de uma curiosidade da competição. É justamente sobre esse enfoque que eu acho que é bacana a gente tocar, porque a linguagem do futebol é uma linguagem diferenciada, mas a linguagem esportiva como um todo, ela tem suas particularidades, suas peculiaridades, que faz com que você consiga também tornar sempre um texto, né, de uma disputa, de uma partida, ele mais leve. Sim. Por outro lado, existe também aquele lado dos torcedores que são paixão pura e que às vezes não entendem quando você de repente brinca ou critica alguma atuação do jogador. Queria que você falasse desses dois contextos. É mais gostoso, sem sombra de dúvida, você numa Copa do Mundo poder mostrar esses bastidores e essas particularidades que muitas vezes as grandes mídias não conseguem mostrar. E isso é o bacana, né? É verdade. Para você ter ideia, nessa entrevista com o Diego Costa, durante o jogo, infelizmente, algo que eu não concordei, a torcida brasileira estava xingando literalmente ele. Então, toda vez que ele tocava na bola, começava a xingar. Só para abrir parênteses, foi por ele ter sido naturalizado espanhol e ter participado dessa Copa do Mundo. E ter sido chamado, na época, por Filipão e não ter aceito a proposta de Filipão e escolhido, né, David Del Bosque, né, se eu não me engano, que era o técnico da Espanha. E ele justificou depois, né? Isso. Então, aí, justamente nessa entrevista, eu perguntei para ele, e ele disse que, apesar dessa crítica que ele teve da torcida no estádio, ele falou que eu sei que o meu povo de lagarto está comigo. Então, trouxe a questão justamente da paixão do jornalismo e também o esporte, né? E ele mostrou que, não, apesar de uma parte do povo brasileiro estar chateado com ele sabe que outra parte não está. Então, isso é um exemplo nessa questão de paixão. E dando essa questão de linguagem esportiva, de futebol, vou dar um exemplo para você. Depois que o Brasil foi eliminado na Copa da África, eu e o Jorge Henrique, nós fomos para uma cidade lá fazer uma cobertura de um maior bug jump do mundo. Lá encontrei um brasileiro que estava dando uma volta ao mundo. E além fizemos a matéria, e ele ia terminar justamente na África do Sul. E a outra matéria que fizemos, que agora que eu vou tocar nesse assunto para finalizar esse bloco, é que eu encontrei um grupo de amigos, de 5 amigos, e cada um, eles fizeram universidade juntos, engenharia, e cada um foi para uma parte do mundo, 2 na China, outro na Alemanha, outro em outras partes do Brasil, só que eles fizeram um acordo, em toda a Copa do Mundo eles se encontrariam. E eles se encontraram em 2006 na Alemanha, e depois na Copa da África eles se juntaram, e eu tentei brincar a cada 4 anos, em cada Copa do Mundo eles brincam. Em vez de falar apenas 4 anos, eu falei em cada Copa do Mundo, tentando esse detalhe de fazer essa ligação com o evento, texto, obviamente a cada 4 anos, né? É mais ou menos assim, essa mistura que nós fazemos, né? E casa, né? Eu acho que são essas histórias, né? São esses pormenores que acabam tornando essas coberturas realmente diferentes. E até para uma linguagem, rapidamente, uma linguagem até para um público que não é tanto, se aproxima tanto do futebol. Por exemplo, esse título da matéria dos amigos, eu coloquei 5 homens e um destino, Copa do Mundo. Brincando com o nome do filme, né? 12 homens e um 12 destino. Homens, eu coloquei 5 homens e um destino, Copa do Mundo. 5 amigos e um destino. Então, essa linguagem um pouco mais leve, um pouco de entretenimento também, às vezes, facilita para atrair outras pessoas. Fora que, sem sombra de dúvida, quando você conhece as histórias e tão bonitas quanto essa, porque realmente a vida ela acaba
por inúmeras razões, afastando muitas as pessoas, Verdade. ou unindo outras, né? E eles Futebol tem essa... meio que usaram isso como elemento de sustentação para uma amizade que me parece ser cada Bacana. vez, né, mais forte, mais bonita. A gente vai a outro rápido intervalo e voltamos daqui a pouco ainda falando de Copa do Mundo, cobertura esportiva. E você agora vai, obviamente, saber um pouco mais do que o Kleber Santos espera encontrar na Copa da Rússia. Voltamos já. Voltamos com o seu Observatório do Jornalismo, falando de coberturas esportivas, com Kleber Santos, dono aí de 2 Copas do Mundo e uma Olimpíada, indo para a terceira Copa, a Copa da Rússia. Verdade. O que é que você pode dizer assim, que a ansiedade é natural, mesmo, né, com a experiência hoje internacional, mas eu tenho certeza que você ainda espera, né, essa coisa tem que bater lá dentro, um friozinho na barriga, mas o que é que você espera encontrar na Rússia efetivamente quando você descer, não sei se em Moscou, se em Sochi, vai ser em Moscou. quando você descer em Moscou, o que é que você espera encontrar na Copa da Rússia? Então a expectativa é muito grande, porque quando a gente está se preparando, fazendo a logística, organizando a Copa do Mundo, nós começamos a estudar sobre o país. E eu confesso que estou encantado com aquilo que eu tenho lido, que eu tenho aprendido sobre a Rússia. Tanto a parte cultural, a parte esportiva, o dia a dia de cada cidadão. Então tem me chamado bastante atenção. E também a beleza daquela cidade, das cidades. Moscou, São Petersburgo, Sochi, que foi a capital das Olimpíadas de Inverno, que é onde o Brasil está hospedado. Então, realmente a expectativa fica muito grande, porque existem pontos turísticos importantes. O metrô de Moscou, conhecido o metrô mais bonito do mundo, que parece uma galeria de arte. Tem a beleza dos Alpes lá de Sochi, onde tem neve, junto com a costa. Então são muitos pontos interessantes que a gente fica naquela expectativa. Porque lá na Rússia é um pouco parecido no sentido de Berlim, algo tudo colossal, algo tudo muito grande. Já próprio da questão da cultura do socialismo, queriam impressionar as massas, enfim. Então essa expectativa um pouquinho além dos, falando de bastidores de Copa do Mundo, já existe. E obviamente é uma competição, né, que vamos ter Cristiano Ronaldo, vamos ter Messi, estamos já fizemos o credenciamento para assistir na quinta-feira, um dia depois da abertura, Portugal e Espanha. Quer dizer, um grande clássico europeu e mundial, Quem sabe com Diego Alves, né? Exatamente, com Diego Costa, né? Diego Costa. Exatamente, o Sérgio Pano, estamos nessa torcida. Então, a expectativa é grande também que ele esteja presente para até termos pautas, porque nosso objetivo vão ser 25 edições de Jornal da Cidade especiais. Em cada edição, falarmos uma matéria especial, além de outras notas para dar esse complemento da página que teremos, que é direto da Rússia, né? Kleber, uma coisa que eu acho muito interessante é que essa coisa da Rússia, há cerca de 23 anos atrás, eu tive um professor que ele disse o seguinte: óbvio que a gente não tinha aí o Catar, nem tinha, né, a Arábia tão forte quanto é hoje, mas ele dizia que a Rússia você conseguia encontrar o ouro, a maior quantidade de ouro por metro quadrado, porque lá vários palácios, vários pontos turísticos são dourados, e aquele dourado que existe é efetivamente ouro maciço. É verdade. Ou seja, tem todo esse glamour também, né? Exatamente. No país. Tem todo esse... E um dos palácios que iremos visitar, que está nessa questão do roteiro dos bastidores, fica justamente em São Petersburgo, que é justamente um dos maiores palácios que tem essa questão do ouro, muita vista, tem as fontes de água também de ouro. Então, realmente é algo que chama a atenção, né? E ver também, por outro lado, essa questão política, também o presidente muito tempo já no poder. Então, é muita coisa. É interessante que o nosso desafio que iremos encontrar, além do idioma, é também o alfabeto, que é o alfabeto cirílico. Ou seja, quando você olha lá, você não está vendo o alfabeto para você entender se ali é uma pousada, se lá é um hotel, se lá é um estádio. Até o idioma que veio do grego, que eu comecei a estudar. Então, imagine você ler grego, é como você vai estar um pouco parecido como é o alfabeto cirílico, que é justamente desses países escandinavos, né? Agora, tem uma outra questão. A gente, falando de esporte, não pode deixar de citar,
né, que o atual presidente, né, e também primeiro-ministro, ele é considerado, né, pela Agência Internacional Antidoping como sendo o grande mentor, digamos assim, ou apoiador de um dos maiores escândalos do doping no mundial no esporte. Você acha que esse assunto também na Copa do Mundo vai estar sendo ainda meio que apimentado pelos nossos colegas jornalistas, ou você próprio pretende né, cutucar isso lá na Copa do Mundo, ou você acha que já está bom, o assunto já deu o que tinha que dar e é melhor, né, partir para outra? Não, acredito que pode ser até pauta de determinados meios de comunicação que realmente tem a ver, né? Esporte, doping, e sabe, por exemplo, Maradona na Copa de 94 foi pego em doping, né? E os esportistas russos foram banidos, a maioria das Olimpíadas, por conta desse sistema foi toda uma orquestração de dopagem, né? Alguns participaram como comunidades de estados independentes, coisa assim, né? Então realmente é um assunto que está em voga. Mas no nosso caso, eu acho que até fica difícil até fazer, que precisa um pouco até talvez de um jornalismo mais um pouco investigativo, e a gente não tem uma estrutura para tentar enfatizar isso. Mas quem sabe uma notinha pode surgir dentro da nossa coluna em relação sobre esse assunto que realmente é interessante. Como é que você vê essa questão da efervescência a partir de agora da Copa do Mundo? Porque daqui a pouco né, todas as atividades esportivas, inclusive o Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C, D, irão parar, serão suspensos justamente durante a Copa do Mundo. Mas antes da Copa do Mundo a gente já vê muita coisa efervescente nos bastidores. Vocês também estão já acompanhando isso e já estão buscando cavar alguns pontos, digamos assim, que serão interessantes na cobertura que vocês pretendem dar? Sim, com certeza. Apesar de que, olhando um pouco para trás, eu tenho percebido que está um pouco diferente. Eu já houve outras Copas que as pessoas estavam mais motivadas há 2 meses antes. Eu me lembro da cobertura que eu fiz aqui ainda em Sergipe, falando sobre Copa do Mundo, na Copa de 2006, eu pude estar aqui em Sergipe e visitando muitos locais onde estavam falando sobre, na época da Copa do Mundo. Eu percebi que muitas casas, ruas de bairros, de casas, tinham pintadas, né? Havia bandeirinhas verde e amarelo. Tiveram até algumas emissoras que fizeram até concurso, né? Da rua mais bonita, para movimentar a Copa do Isso Mundo. há 2 meses antes de uma competição. E, sobretudo, a partir de 1982, eu vi como aquela seleção influenciou toda uma legião de torcedores para que realmente se apaixonassem ainda mais pelo futebol. Em 1982, isso cresceu bastante. Só que, infelizmente, por conta de vários problemas políticos, sociais, por conta também de outros problemas brasileiros dentro da cúpula da CBF, enfim, tantos outros problemas, o torcedor brasileiro acho que só vai começar a esquentar mais já quando começar a competição e, sobretudo, se o Brasil começar a ganhar, que é uma expectativa muito grande que o Brasil seja campeão. E eu acho que está um pouco diferente, está um pouco menor a motivação do brasileiro para essa competição. O Brasil fez um ótimo jogo contra a Alemanha, fez um ótimo jogo contra a Inglaterra, ótimo no sentido de um jogo Sim. equilibrado, né? Enfim, tem tido bons resultados, o Tite deu uma nova Sem cara à dúvida seleção, não há como negar, mas você qualifica a seleção brasileira como a favorita, ou você colocaria ela entre as 4 ou 5 favoritas? Eu coloco com certeza entre as 4 favoritas. Eu coloco a seleção brasileira, a seleção da Espanha, a seleção da Alemanha e a da França. França, vice-campeã europeia, perdeu do Portugal, mas Portugal foi aos trancos e barrancos, chegando à final e conseguiu. Mas vem forte, vem uma seleção muito jovem da França. A Alemanha, por ser a Alemanha, né? Aquele joguinho dela que sempre de tática, com alguns jogadores técnicos, mas de resultado. A Espanha está fazendo uma fase antes de Copa do Mundo das melhores. Goleando a Argentina, jogando bem fora de casa contra a Alemanha, vem com jogadores já experientes, muito do Real Madrid, do Barcelona, isso pesa na competição internacional. Jogadores que jogam muitas Champions League, né, Liga da Europa. A regularidade, né? A regularidade. Então, e o Brasil está dentro desse contexto. Eu não coloco como o principal favorito, não. Até porque pode surgir, às vezes, alguns problemas que vão ter que se virar, sobretudo de Neymar voltando de lesão e outros jogadores de certas posições, como a lateral direita, com algumas dificuldades físicas, né? Me parece que todo
esse trabalho que envolve as escolhas dos jogadores, ela lá na Copa também acaba sendo muito interessante, porque muita gente, quando começa a competição, diz, tá vendo aí, eu disse que não deveria levar o Kleber Santos, deveria levar o Milton Júnior, né? Ou deveria levar... Né? Tem essa coisa, Marcos Borges, né? Tal. Quer dizer, tem muito isso lá no momento, mas a gente nunca pensa na dificuldade que é pro cara que escolhe, né? É verdade. Porque há uma limitação nessa escolha, há uma limitação, inclusive, na escolha dos substitutos, né? E se você perceber, na trajetória de todas as Copas do Mundo, as últimas, sempre algum jogador que começou reserva termina titular. Se você lembrar, desde 94, Mazinho, se você pegar na Copa 2002 também, que entrou outros titulares, sempre existe uma necessidade, um cartão vermelho, Ronaldinho Gaúcho foi expulso contra a Inglaterra, né? Entrou o Ricardinho. Então, sempre existe jogadores que vão ser utilizados com certeza pro Tite. Daí a importância de não apenas ter o time titular, mas saber fazer uma escolha de times, de um time reserva que possa suprir uma eventual necessidade. Você vê o Brasil ainda muito dependente do Neymar? Ou você acha que os jogadores estão... Eu vou citar aqui, por exemplo, Sim. o William. Eu acho o cara um cracaço. Sim. Mas acho ele meio que amarelão. Sabe aquele amarelão? Eu acho que Eu acho que ele não tem a personalidade de dizer assim, eu vou resolver. Eu tô dizendo que ele joga bem. Sim, sim. Queria muito ele, né? Qualquer time que eu torcesse e tal. Mas assim, eu acho que na hora da decisão ele não é um cara de botar a bola, entendeu? Embaixo do pé e dizer, ó, eu vou pra cima. Já o Coutinho, que é um jogador, né, mais acanhado, eu acho que ele tem essa personalidade. O próprio Marcelo, né, que é um cara de pegar a bola e dizer assim, opa, se não tá dando certo, bota aqui que eu vou pra cima. No caso, em termos de dependência, até a era Dunga, até como técnico, o Brasil era dependente muito do Neymar. Mas com a entrada de Tite, não. Ele conseguiu escalar Gabriel Jesus, que teve um papel fundamental no ataque. E em termos de William e Coutinho, eu acho que é uma dúvida muito boa para Tite colocar para ver quem vai ser de titular ou não. O que eu tenho percebido é o seguinte, quando o William estava titular, Coutinho entrou e deu conta. Quando o William agora ficou reserva, quando ele entrou, deu mais conta, eu acreditei mais do que Coutinho. Haja visto o jogo que ele fez contra a Alemanha, o William. Ele jogou muito contra a Alemanha. Fez até o cruzamento, depois do gol de Gabriel Jesus. Então, eu acho que é questão de dor de cabeça, aquela dor de cabeça agradável para todo técnico, é verdade. Na verdade, talento não faltam, né, na nossa seleção. Isso são vários talentos. A gente só espera que eles consigam colocar em campo e em prática tudo aquilo que eles fazem nos seus clubes, até porque ali não tem nenhum besta, né? Como a gente fala no futebol, né? E muitos sabem que é a última Copa do Mundo, né? Thiago Silva está em 33 anos, é difícil um zagueiro ir para uma competição com daqui a mais 4 anos, ele teria 37 anos, né? Daniel Alves também, talvez seja a última Copa, então acho que eles vão dar tudo de si para realmente... Daniel Alves, na verdade, já foi descartado, né? Por causa da lesão no joelho, já está descartado. Já está? Já está descartado, realmente... Se ele tivesse essa oportunidade, agora, né? Infelizmente, porque para mim seria o melhor lateral do mundo fácil. Entendi. Não é isso? É verdade, é isso. Kleber Santos. Satisfação. Muito obrigado, sucesso. Mando um grande abraço pro parceiro Jorginho. Com certeza. Que vocês façam o que sempre fizeram nas outras Copas, que é alegrar e dar toda, né, a repercussão de uma Copa do Mundo à população sergipana que não pôde e não pode estar na Rússia. Com certeza, iremos com a bandeira de Sergipe e vamos representar alguns torcedores e o nosso estado muito bem, é isso que nós esperamos. Um abraço, boa sorte mais uma vez. A você que estava em casa acompanhando o Observatório de Jornalismo, meu muito obrigado pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.